Fala, meus paladinos, como vocês estão? Estão bem? Espero que esteja todo mundo bem, a família bem, com saúde aí, infelizmente em quarentena, mas tudo isso vai passar e vai dar tudo certo, tá bom? Sou o Álvaro Vinícius e você está no canal Investindo aos 30. Eu já quero falar sobre um assunto que é uma pergunta que me fazem muito no Instagram e sempre dá polêmica lá no grupo do Facebook, que é a diferença entre diversificação e pulverização. Então eu quero falar um pouquinho sobre esse tema porque eu vejo muita confusão, eu vejo muita pessoa dando palpite na carteira dos outros, falando que a pessoa está pulverizada, e eu vejo muita pessoa com carteira concentrada também recebendo crítica, falando que a pessoa está muito exposta. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Passa um pouquinho da teoria de Henry Markowitz sobre a teoria do portfólio de uma carteira moderna, e eu estudei bem isso no MBA que eu fiz sobre mercado financeiro. Mas eu vou falar mais do lado como, tirando um pouquinho a teoria, vamos falar um pouquinho mais da minha percepção referente ao que eu acho, o que é diversificação e quando a diversificação vira uma pulverização, tá? Então já pedi para você comentar, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar principalmente o seu like aí. Quando você deixa o seu like, você ajuda muito o canal a continuar crescendo e a nossa mensagem chegar a mais pessoas, tá bom? Bom, antes de falar das minhas diretrizes, vamos falar um pouquinho sobre risco sistemático e risco não sistemático. Na verdade, eu já falei uns 3 vídeos do canal sobre isso, mas é porque essa questão do número de ativos passa bastante sobre esses itens, tá? Então, risco sistemático é aquele risco inerente ao mercado, né? Então, por exemplo, estamos vivendo uma pandemia. Isso é o risco sistemático. Independente do número de ações que você tem, de ativos que tem na sua carteira, o mercado como um todo vai sofrer. Então, isso ainda ia acontecer independente do número de ativos que você tem em carteira. Porém, segundo o estudo, até 15 ativos você está protegido do risco não sistemático, que é aquele risco da empresa, né? É o risco da empresa ter problema de produto, problema de venda, falência, etc. Então, o que ele fala? Até 15 ativos você está protegido do risco não sistemático, mas no risco sistemático não tem muito o que fazer. Você vai sofrer ali, tá? E aí onde eu quero chegar com isso? Diversificação é diferente de pulverização. Então primeiro eu vou falar de quando eu acho que a pessoa está pulverizando. Para mim é muito simples. A pulverização é quando você começa a meter um monte de empresas e ativos na sua carteira, seja fundo imobiliário, seja ações, e você não sabe explicar por que aquele ativo está ali. Você não entende o ativo. Ou você seguiu uma dica, algumas dicas, né? Ou você simplesmente está comprando e fala, eu não sei o que eu estou fazendo, eu vou comprar e dane-se. E aí você vai colocando um monte de ativo. Aí você está pulverizando. E dentro desse prisma de análise, uma pessoa com 10 ativos talvez esteja pulverizando. Porque se dos 10 ela não souber explicar 8, ela está pulverizando, né? Olhando por essa lógica. Quando você não está pulverizando, é quando você consegue de fato explicar por que cada ativo e por que você deu aquele determinado peso para cada ativo na sua carteira, né? Então vamos imaginar, você é um holder, tem um patrimônio considerável ou não, e você não aceita perder mais do que 2% em um ativo. Então, se você não aceita perder mais do que 2%, você vai ter que ter mais de 20 ativos na sua carteira. Porque imagina, se você tem 10 ações, 10 ativos ou 10 fundos imobiliários, qual que é o máximo de equilíbrio que você vai conseguir deixar para cada um? É 10%. Ou seja, se um deles vier a dar ruim, você vai perder 10%. Né? Você entende isso? Você aceita o fato de perder 10%? Ou para você não? Ah não, 10% para mim é muito. Eu aceito perder na renda variável, sei lá, 3%. Então você já tem a resposta do tanto de ativos que você tem que ter na sua carteira. É muito simples. É o tanto que você aceita perder em um ativo apenas. Né? Então, eu aceito perder 1%. Cara, então você vai ter que encher a sua carteira. Mas, coloque ativos fazendo um estudo, seguindo uma lógica, diversificando entre setores, né? Não adianta, eu tenho 20 ações, essa vai ver 20 elétricas que o cara tem. Esse cara está diversificado? Não, ele não está diversificado. Então, uma boa alocação de ativos, uma boa diversificação é o único café grátis que você vai obter do mercado. Tem vídeo no canal, vou deixar o card aqui, onde eu faço, infelizmente, para mim é o melhor vídeo do canal, um dos melhores, e tem pouca visualização porque o pessoal não gosta de vídeo educacional, né? O pessoal gosta de vídeo de ação, quando você coloca lá 5 mais alguma coisa, vocês adoram, né? Quando é um vídeo mais técnico assim, o pessoal não gosta, infelizmente, e é assim que funciona a humanidade, né? Enfim,
Eu vou deixar o card, quem quiser se interessar, assiste esse vídeo. Esse vídeo para mim é um dos melhores vídeos do canal, ele é muito bom, onde eu falo a diferença entre alocação de ativos e diversificação e como você pode fazer isso de forma segura, de uma forma orgânica, né? Sem que seja uma forma que você fique seguindo dicas, fique comprando, colocando um monte de ação na sua carteira. E aí eu gostaria de falar outra coisa, que é um fato que me incomoda muito. É quando, lá no grupo do Facebook, tem o link na descrição se você ainda não conhece o nosso grupo, Investidores Buy and Hold, o pessoal costuma colocar muito, o que você está da minha carteira, não sei o quê. E quando uma carteira passa de 15 ativos, sempre vem alguém escrever, nossa, é mais fácil você investir no BOVA11, por que você não investe no ETF? Toda vez que alguém manda alguém investir em BOVA11, um anjo morre no céu. Porque é tanta bobagem. Cara, você sabe como funciona um ETF pra você falar uma bobagem dessa? ETF não gera renda. Se você tiver que vender, você vai ter que pagar imposto de renda. ETF não é você que tem controle das ações que estão lá dentro, ele segue um índice, seja o SMAL, seja o BOVA, né? Normalmente a pessoa manda comprar BOVA, né? Então o BOVA BOVA11 tem mais de 70 empresas lá, a maioria comoditizada, carregada em bancos. Então assim, porra, não fala uma bobagem dessa. Não fala, se quiser falar, fala em outros grupos. No meu grupo eu não aceito uma bobagem dessa. Mandar o cara comprar BOVA11 quando o cara tem mais de 15 ações. Eu já percebi isso e me irrita. Porque não faz o menor sentido, é uma bobagem, você não sabe qual que é o perfil daquele investidor. Se o perfil do cara é um perfil mais conservador, ele vai colocar mais ativos na carteira porque o que ele aceita perder é menos. E é exatamente isso que o Markowitz coloca na teoria dele, né? Que o investidor mais conservador, e esse investidor conservador não está errado, tá? Não está errado. Primeiro, a regra do Warren Buffett, nunca perca dinheiro. E a segunda regra é sempre lembre da primeira regra. Então o mais conservador, ele tá certo de fazer isso. Ele vai lá, ele vai colocar o tanto que ele aceita perder. Então o que a teoria do Markowitz fala? O investidor A, por exemplo, que é o mais conservador, ele aceita ter menos rendimento, ele aceita ter uma menor rentabilidade em prol de uma maior proteção. O investidor mais agressivo é o contrário, ele concentra mais buscando um maior retorno. Em compensação, o risco é maior. Então é aquela relação risco-retorno. E eu sempre gosto de ter equilíbrio na minha carteira. Então eu não estou em nenhum extremo, nem no extremo agressivo, nem no extremo de muito conservador. Eu estou aí o que eu acho que faz parte do meu perfil, e é importante que você do outro lado conheça o seu perfil e não deixe ninguém falar para você se você está pulverizando, se você está muito concentrado, é o seu perfil, né? Desde que você esteja ciente do que você está fazendo e consiga explicar os ativos que você tem na carteira, tudo bem. Então, o pessoal usa muito uma frase do Warren Buffett que ele fala que quem diversifica muito não sabe o que está fazendo. Ótimo. Nós somos investidores comuns, então nós não sabemos o que nós estamos fazendo, então nós precisamos de mais proteção. Ótimo, essa frase do Warren Buffett ela é genial. Eu não entendo essa frase como uma crítica a quem diversifica. Muito pelo contrário. Tanto que a Berkshire Hathaway tem um monte de empresas, né? O Peter Lynch falava que você não pode ter, não tenha mais ações do que você consiga lidar, né? Ações são igual filhos, não tenha mais do que você pode lidar. Sendo que o fundo dele também tinha um monte de ação lá, né? O fundo que mais tinha ações, na verdade, porque ele colocava um monte de small cap para que virassem, procurando aquelas Schemberger, as Forberger, que são aquelas empresas que multiplicam por 10, multiplicam por 40. Então, o Peter Lynch fazia isso, mas ele tem essa frase. Aí as pessoas pegam essas frases e colocam fora de contexto, né? Falando assim, quem está diversificando muito não sabe o que está fazendo. Ótimo, não sei o que estou fazendo, você do outro lado não sabe o que você está fazendo, porque somos investidores comuns, por mais que a gente estude, não estamos vivendo dia a dia, nós não temos milhões para ficar aplicando em mercado. Então nós temos que de fato ser mais conservadores e respeitando sempre o nosso perfil. Então, essa é a diferença entre diversificação e pulverização. É o que eu acho que faz sentido, é o que eu tento passar no canal, quando eu respondo alguém no Instagram, aqui no próprio YouTube. E para mim é o que mais faz sentido. Então comenta aí, quantas ações você tem? Você acha que até qual limite é diversificação? Se você concorda comigo, se você discorda. Vamos debater aí de forma sempre respeitosa e democrática, tá bom? Fico por aqui, espero que você tenha gostado do conteúdo. Um forte abraço e até breve.